Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso grupo de estudo aqui da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba, com o nosso projeto Princípios, onde a gente vem gravando vários vídeos sobre os princípios da doutrina espírita, baseados, obviamente, no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Estamos aqui, hoje eu, Wagner e Gustavo, né? A Cris hoje não está conosco, mas creio que também está participando aí em pensamento, e a gente vai falar hoje de um princípio bastante importante dentro da nossa sequência. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de convidar meu amigo Wagner para fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Então, sendo assim, eu convido a todos nós que elevemos o nosso pensamento e nessa elevação busquemos a comunhão dos pensamentos em Deus, acima de tudo, aos exemplos do Mestre Jesus, e pedimos veementemente, sempre nos será lícito pedir a Deus esclarecimento. Então, agradecemos a oportunidade de estudo, de trabalho, de discussão, para que o esclarecimento torne-se cada vez mais possível a cada um de nós. Porquanto, quanto mais esclarecidos, maior facilidade encontraremos no nosso processo de renovação e transformação moral. Porém, reconhecemos na infinita bondade e misericórdia de Deus que jamais estamos sozinhos. Por isso, agradecemos também a permissão de Deus aos espíritos que nos intuem, nos inspiram e estão todos conosco. Que possamos, através dessa irmanação mental, reconhecermos-nos individualidades capazes na resolução dos problemas relacionados à nossa evolução. E que, assim sendo, a união dos pensamentos, dos esforços, dos momentos de estudo, de trabalho, de fé, de fraternidade, encontrarmos-nos cada vez mais, e nesses encontros e reencontros, alicerçarmos em nós mesmos o conhecimento de que somos todos, hoje e sempre, irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Bom, agora nós vamos entender um pouquinho sobre esse princípio. Estamos aí na reta final dos princípios, né? Estamos no princípio número 29, se não me engano, e a gente tem aí por volta de 33 princípios para completar o estudo, né, daquela sequência proposta por Kardec no Livro dos Espíritos. O princípio de hoje ele é um pouco extenso, mas um tema bastante importante e fundamental dentro da doutrina. Ele vai falar mais ou menos assim: os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, nas quais predomina o amor pelo bem e o desejo sincero de instrução e melhoria. Sua presença, desses espíritos, obviamente, afasta os espíritos inferiores que encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda liberdade entre as pessoas ou entre pessoas frívolas ou guiadas somente pela curiosidade e em toda parte onde se encontram maus instintos. Longe de obter com eles bons avisos, tampouco ensinamentos úteis, deles não se espera nada além de futilidades, mentiras, zombarias ou mistificações, porque se valem de nomes venerados para melhor induzir ao erro. Então é um princípio grande que vai trazer para nós uma certa avaliação, um certo estudo sobre o perfil moral dessas evocações, ou o perfil moral, né, do meio da evocação, composto, obviamente, pelas pessoas que fazem parte daquela reunião mediúnica com o objetivo de uma evocação ou de mais evocações. Então, isso influencia muito nessas reuniões. Aí eu convido o Wagner, né, já para abrir para nós o entendimento, desculpe, o Wagner, o Gustavo, né? O Gustavo para abrir para nós o entendimento, a definição básica dessas características morais da evocação, do meio que as evocações são realizadas.
Olá, amigos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez nesse vídeo, conversando sobre mais um pouquinho sobre a doutrina espírita, agora falando sobre mediunidade e a influência, né, dos espíritos desencarnados sobre nós encarnados e tal. É um tema que eu acho bastante legal. E o que eu acho mais legal é que o princípio, ele é o mesmo. A natureza, ela tem seus princípios, as suas leis, e ela se aplica a tudo, inclusive ao contexto aqui da doutrina espírita. Então, por exemplo, quando nós estamos num meio, num lugar onde nós não nos sentimos bem, por exemplo, se você gosta de X, e você vai num lugar, numa região onde só tem pessoas que gostam de Y, e elas veneram Y e pensam somente Y e só falam sobre Y, você não vai se sentir muito à vontade, porque você gosta de X. Então, esse princípio que faz com que você não se sinta tão bem em lugares onde você não tem certa afinidade, é o mesmo princípio aqui que a gente está conversando no nosso princípio de hoje, que é a lei da afinidade, melhor dizendo. Então, ele está falando para a gente assim, que os espíritos superiores, eles se sentem mais afins, se sentem mais confortáveis quando o meio é propício para isso. Então, a gente está falando aqui de reuniões mediúnicas, de grupos de mediunidade. Então, quando aquele grupo, aquele conjunto de pessoas, eles têm um propósito bom, eles têm o propósito de aprender quesitos morais, extrair ensinamentos morais, têm amor no que estão fazendo, um propósito de se ajudar e ajudar aos outros. Então, a chance dos espíritos superiores estarem ali é muito maior, porque o objetivo daquele grupo, ele se complementa com os objetivos dos espíritos superiores, que é ajudar a humanidade e ajudar todos os espíritos. Por outro lado, quando o meio, quando as pessoas, o grupo mediúnico, ele não tem um objetivo muito proveitoso, por assim dizer, então é um grupo que está ali reunido muito mais para alimentar seu ego, para alimentar sua vaidade, para manter a pose, para manter o status, ou está ali por curiosidade, para entender melhor os fenômenos daquilo. Então, os espíritos superiores não vão perder tempo naquele meio, não vão perder tempo com aquele grupo. Então, é aí que vem a outra parte que ele estava falando, no nosso princípio, que os espíritos inferiores acham um terreno fértil para poder fazer uma série de coisas, por exemplo, a mistificação, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, quando nós, encarnados, que estamos praticando a mediunidade, temos um objetivo não tão construtivo, nós, por consequência, atraímos, por assim dizer, deixamos livre o acesso para os espíritos inferiores que também não têm um propósito tão construtivo. Então, não tem como a afinidade de um espírito superior, ele estar afim com um grupo que não tem a mesma afinidade, não tem o mesmo propósito. Então, o meio onde nós estamos envolvidos, ele influencia totalmente sobre o tipo de comunicação, o tipo de espírito que nós vamos atrair ali. A ideia, Gustavo, nesse sentido, o meio, né, quando você diz o meio, a gente está tentando também entender que as pessoas que formam aquele meio, né, o grupo formado ali, não é isso? É uma questão de afinidade também daquelas pessoas, de intenção, né? Intenção e propósito daquelas pessoas que estão reunidas ali. Isso, então, e esse meio, ele envolve tudo, sabe? Desde o grupo mediúnico que está lá numa sala mediúnica, por exemplo, ou até mesmo o meio do próprio centro espírita. Então, assim, se for um grupo que tem muito ego envolvido, que tem muito orgulho envolvido, isso não tem como ficar totalmente isolado. Isso vai refletir nas comunicações que aquele grupo vai dar. Assim, por outro lado, se é um grupo que tem um propósito um pouco mais digno, um pouco mais construtivo, que está muito mais focado no aprendizado moral do que na parte do fenômeno,
Então, o aproveitamento daquele grupo vai ser muito melhor, porque o Espiritismo ele é muito claro para a gente, ele explica tudo do ponto de vista do fenômeno, ele descortina todas as coisas que nós achamos que são místicas, que são fenômenos, que são coisas assim que enchem os olhos das pessoas curiosas. Mas se ainda assim aqueles praticantes ainda continuarem olhando muito mais para o lado da curiosidade, então vai acabar atraindo espíritos afins, que estão muito mais para o lado da curiosidade. Agora, o Espiritismo ele se foca muito mais na moral. Uma vez que ele explica do lado científico como que funciona a comunicação mediúnica, ele fala, ó, beleza, então agora você se foca no lado moral, porque é do lado moral onde você vai tirar melhores proveitos, tanto para você quanto para o grupo. Wagner, o Gustavo comentou, né, sobre as questões desses grupos que a intenção deles é uma curiosidade, onde é um terreno fértil, né, para esses espíritos que não têm um objetivo muito elevado, né, os espíritos mais inferiores, é um terreno perfeito para que eles possam se manifestar. E ele falou de mistificação, né, inclusive uma das questões que os espíritos podem influir ali naquele meio é através de mistificações. O que a gente pode entender, e até dentro do contexto espírita, né, no contexto das casas e tudo mais, a questão da mistificação. Eu acho que, mais uma vez, boa noite a todos, uma imensa alegria que estou aqui. Quando o Gustavo iniciou a fala, ele disse, agora nós vamos falar basicamente, ou mais, sobre reuniões mediúnicas, sobre a mediunidade. Se é sobre mediunidade, nós temos que nos reportarmos ao conhecimento de Kardec, que Kardec diz o seguinte no Livro dos Médiuns: mediunidade é coisa santa, então ela deve ser trabalhada santamente. A partir daí, eu, como médium, preciso saber que eu preciso estudar cada vez mais, conhecer-me cada vez mais para ter, entre as minhas limitações e as minhas potencialidades, um caminho seguro a seguir. Kardec também cientifica a todos nós, no Livro dos Médiuns, dizendo que o médium que não se sujeita a avaliações das suas comunicações, ele já está propenso à mistificação, já está propenso ao erro. E também coloca no Livro dos Médiuns que o médium que diz ou que acha que não precisa estudar já é vítima de fascinação. Então, são colocações graves que Kardec coloca sobre a mediunidade. Ele não está criticando os médiuns, ele está dando um alerta aos médiuns para que cientifiquem-se de que não cometam tais erros. E as mistificações, elas surgem numa sequência que o Gustavo falava e que o estudo aqui traz para nós, que passa a ser bastante interessante, porque as reuniões onde surgem mistificações, elas são oriundas de uma sequência cronológica ou pedagógica. Primeiro, são comunicações e trabalhos de futilidades. Depois das futilidades vêm as mentiras. E depois das mentiras vêm as mistificações. Então, espíritos que são evocados, Kardec, no capítulo do Livro dos Espíritos, onde ele coloca da influência dos espíritos sobre a nossa vida, ele usa numa questão a palavra invocação, e numa outra pergunta, numa outra questão, ele fala sobre evocação. Então, a invocação é quando o meu comportamento, a minha ação como médium ou como um cidadão comum, atrai determinados espíritos. Isso é uma invocação. Eu invoco um espírito mentiroso quando eu sou mentiroso. Eu invoco um espírito místico quando eu sou místico. A evocação é diferente. Eu faço evocações que deveriam ser condicionadas para reuniões sérias, onde os espíritos sérios, como está no princípio, onde os espíritos sérios se comprazem. Por que se comprazem? Tem alegria de servir de instrumento para estudo, aprendizado. Então, eu acho que a mistificação é tudo aquilo que foge à doutrina espírita. Então, poxa, mas como é que eu vou saber para saber se é mistificação ou não? Na dúvida, Kardec. Em todos os momentos dos estudos, onde eu devo ser avaliado como médium e o grupo deve colaborar para essas avaliações, quando eu sou questionado nas minhas comunicações, nas manifestações que passam através da minha mediunidade, eu preciso aceitar com serenidade, humildade, tranquilidade e saber que, pura e simplesmente, eu errei
num processo de mistificação porque eu desconhecia. Então, eu preciso conhecer, estudar e fazer autoavaliação e solicitar a avaliação dos outros, para que, então, eu seja um médium fidedigno e que, trabalhando mediunicamente, eu trabalhe na base doutrinária. Tudo que foge da base doutrinária de Kardec passa a ser mistificação. E, num exemplo bem simples, a mistificação são chavões, situações que nós fugimos à descoberta do Espiritismo. Kardec diz que não existe nada de maravilhoso, não existe nada de espetacular, nada de extra fenomênico no Espiritismo, mas sim fenômenos naturais, das leis naturais que nós só precisamos estudar e aprender. Então, não existe nada de extraordinário, são fenômenos naturais. A partir do momento que eu acho que é extraordinário, eu abro e dou evasão para momentos de mistificação. Eu preciso saber, sentir e reconhecer que são fenômenos naturais e que eu posso estudar. Se não consigo sozinho, fazemos em grupo e vamos recorrer aí a tantos e quantos universitários e sábios, né, que com capacidade melhor de estudo do que eu vou recorrer a eles. Eu acho que é assim que funciona também, já falando um pouco para evitar a mistificação. Acho que a mistificação ela precisa ser, de certa forma, prevenida, né, dentro do espiritismo, porque, como você falou agora, o que foge à codificação, né, o que desvia da codificação passa a ser uma mistificação, porque não está de acordo com os princípios que estão ali colocados, né? Então, a gente precisa, partindo desse princípio, um crivo é importante, né, para a gente prevenir essa mistificação. Tem essas questões da educação do médium, acho que é um primeiro ponto, né? A educação do médium é importante, estudo contínuo, né? A avaliação de suas comunicações. Então, a gestão em cima do médium é importante, já ajuda muito a evitar esse tipo de influência, né? Colocar razão nisso tudo também, né? A questão de consciência e razão é importante a gente colocar, porque às vezes é nítido a manifestação mistificada, né? Porque você tem, muitas vezes são grosseiros desvios da doutrina, né? Grosseiros desvios que você acaba percebendo, outros percebem. Então, isso precisa ser evitado com essas questões. Então, colocar o crivo sempre à doutrina, eu acho que isso é muito importante, que a gente precisa ter em mente, que é claro que o assunto hoje é um assunto um pouco mais denso, né? Mas ele precisa ser estudado, porque uma das prevenções que a gente pode colocar à mistificação é submeter as questões de reuniões mediúnicas ao crivo do próprio espiritismo. Então, a avaliação das comunicações, né, passar a crivo do espiritismo a avaliação das comunicações já é um filtro para a mistificação, é um filtro para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada ali do que está acontecendo. Então, isso com bastante estudo. Eu acho que se o médium não estuda, né, e ele a gente não faz uma gestão sobre essa questão com o médium, ele acaba até se incomodando se a gente for fazer algo, né, se alguém for fazer algo de passar as comunicações ao crivo realmente da doutrina, fazer uma análise daquilo como Kardec fazia, porque isso pode, né, melindrar, enfim, um monte de coisa que faz parte da educação do médium. Então, eu acho que há como prevenir. Ela é real, ela existe, né, as mistificações existem dentro do espiritismo, por essas questões que vocês apresentaram, é fato, mas há como prevenir, e há como identificar, e há como tratar isso, né, que é somente pela educação, pelo estudo aprofundado da doutrina, pelo estudo, pela prática baseada no estudo. Então, a educação mediúnica, isso é muito importante, eu acho que faz parte dessa questão. Outro ponto que eu acho importante que a gente possa colocar aqui, que aparece de alguma forma dentro desse princípio, nós estamos falando de meios, de meios aonde os espíritos se atraem, né, ou não, né, de acordo com a moral desse meio, que é parte da moral daqueles que fazem o meio, ou seja, aquelas pessoas que se reúnem, né, com um intuito, objetivo, né, e
e com um certo teor moral, isso atrai os espíritos superiores ou não, vão atrair esses outros espíritos, né, que vão se aproveitar de todas as oportunidades, é óbvio. Agora, se você fazer parte de um meio desse ou não, é parte do livre-arbítrio do espírito. Então, a gente precisa ter em mente que as pessoas, né, os espíritos, nós aqui como almas, espíritos encarnados, e qualquer outro espírito também no mundo espiritual, tem seu livre-arbítrio. Então, ele é livre para fazer parte de meios onde são salutares os objetivos e fazer parte de meios onde não são, é a escolha própria, né? E se é ele que vai dar a comunicação, por exemplo, né, um espírito que no mundo espiritual que se aproveita de algum tipo de meios onde ele possa manifestar ou mistificar algo, é a responsabilidade dele também. Acho que a gente tem que ter muito claro dentro da doutrina que as responsabilidades pelas ações é do espírito. O livre-arbítrio permite isso. Deus nos concedeu o livre-arbítrio justamente para isso. Nós escolhemos os nossos caminhos. E se a gente desvia da lei de Deus, né, ou das leis universais, as leis divinas, a gente vai cometer faltas. E as faltas, de alguma forma, a gente vai ter que reparar. A gente acaba entrando naquele âmbito da falta, né? Uma vez que eu cometo uma falta, que é um desvio da lei de Deus, eu vou ter que, primeiro, reconhecer, né, que eu cometi aquela falta, ou seja, me arrepender primeiro, depois ter ciência de que aquela falta vai gerar consequência, eu vou ter que espiar aquilo, ela vai gerar consequência, porque é parte, né, da lei de ação e reação, e eu vou, de alguma forma, ter que reparar aquela falta. Então, faz parte dessa questão o livre-arbítrio dos espíritos. Eu acho que, eu não sei como que vocês pensam sobre esse tema, mas eu acho importante, porque a gente está falando de dois tipos de meios com morais muito diferentes, né? Mas aqui eu faço parte, aqui eu quero, né? Então, isso depende do livre-arbítrio de cada um. Eu acho muito interessante o que você está falando, Juliano, porque para mim o livre-arbítrio ele está muito relacionado com responsabilidade, sabe? Então, assim, uma vez que eu estou no meio que não tem um propósito muito digno, por assim dizer, é minha responsabilidade estar ali, sabe? Como você mesmo falou, eu tenho meu livre-arbítrio e eu escolhi estar ali, sabe? Então, de certa forma, eu tenho responsabilidade sobre as consequências daqueles atos que o meio está gerando, sabe? Então, eu acho que, assim, a dica que a gente pode deixar para o pessoal de casa é que nem você estava falando ali sobre o crivo, sabe? É sempre fazer essa autocrítica. Isso que eu estou fazendo, isso que o meio onde eu estou está fazendo, é uma coisa que faz sentido, tem lógica, e o contrário disso aqui, faz sentido, tem lógica. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo bem hipotético aqui. Recebi uma mensagem de Bezerra de Menezes pedindo para a gente fazer tal coisa. Tá, vamos pensar ao contrário. Bezerra de Menezes iria me passar essa mensagem porque ele, porque não de uma outra forma para atingir mais pessoas? É uma coisa lógica, é isso? Tem algum sentido ser só para o nosso centro, só para o nosso grupo, só para mim, só para esse médium? Então, assim, acho que quando a gente é mais crítico com as nossas atitudes, a gente consegue equilibrar melhor elas e tomar as melhores decisões, sabe? Se eu quero fazer parte daquele meio, se eu quero ter esse tipo de postura ou não, sabe? Realmente, eu sou obrigado a concordar. Nós tivemos agora, nessa temporada de Covid que vivemos no planeta, alguns médiums divulgando notificações ou possíveis ou pseudo-notificações espirituais e vacinas espirituais. A vacina espiritual mais recomendada ao ser humano já foi trazida a sua fórmula há mais de 2000 anos atrás com o Evangelho de Jesus. Essa é a vacina que nós espíritos temos. Mas, a respeito da seriedade, da mentira, como é que eu me coloco num trabalho mediúnico? Por isso a pessoa precisa fazer um curso, por isso ela precisa estar preparada para frequentar um ambiente como esse. O meu pensamento interfere diretamente nesse meio. Tanto você, Gustavo, quanto você, Juliano, falam do meio. Eu sou uma individualidade que participa da qualidade daquele meio. As pessoas vão, geralmente, no começo da carreira, no trabalho mediúnico, para absorver. É lei do engano. Nós vamos para somar no trabalho mediúnico. As pessoas acham que o centro espírita
deve agradecer a nossa presença. Muito pelo contrário, nós é que temos que agradecer a oportunidade de lá estarmos. O convívio para com os espíritos desencarnados é um convívio de orientação. Eles nos previnem, querem nos levar para a frente, para cima, para o alto. E todo espírito sério sempre haverá de trazer comunicações sérias. Com relação a mentiras e depois chegar-se a uma mistificação, todos os povos no planeta Terra têm uma tendência a mistificar. Eu lembro bem quando eu era criança, num sítio aqui perto de Sorocaba, em Iperó, eu lembro que eu era criança e as crianças passavam perto de uma árvore gigantesca chamada aroeira. E quando eu chegava perto da árvore, eu falava, benção, aroeira. Pedia bênção para a aroeira, porque senão ia dar alergia. Então, por que a árvore tinha que... Eu, criança, não entendia aquilo. Então, e tantos outros quadros místicos que quando eu comecei a conhecer Kardec, quando eu comecei a conhecer a mediunidade proposta por Kardec, orientada por Kardec, eu fiquei maravilhado pela razão, pelo senso de equilíbrio, de bom senso. Então, eu comecei a trazer para a minha existência um referencial das leis de Deus como algo muito mais importante do que as frivolidades e os desejos de nós, seres humanos. Então, aí a gente vê que falta muito para nós ainda. Não é crítica, não é nenhum... Os vikings, por exemplo, já colocavam carrancas na frente das suas embarcações para determinar maior poder, porque aquele ser daquela carranca iria auxiliar. Existe uma crença técnica, os vikings foram os primeiros que conseguiram temperar aço para tornar as suas espadas mais letais, mais resistentes. E eles diziam, olha que interessante, que mística, eles diziam que o aço da espada viking era mais forte porque ela, depois de vermelhada, ela era colocada em urina de meninas virgens. E hoje, qualquer pessoa sabe que para atingir a têmpera, a urina que era fornecida nos esgotos, porque naquela época o esgoto corria a céu aberto, colocava-se a espada ali, então não era urina de menina virgem, era o sal que continha na urina, mas, logicamente, o choque térmico que era dado no aço que promovia a têmpera. Então não tinha nada a ver com virgindade, com as meninas. Então, quando a ciência descobre, desvenda, e o espiritismo desvenda a ciência espiritual como ninguém, nesse fator de desvendar, logicamente vai acabar a mística. Por isso nós temos que recorrer sempre à doutrina, à codificação. Bom, pessoal, eu acho que a gente já está chegando ao finalzinho, né, do encontro de hoje. Passamos aí pelo tema, né, como eu disse, é denso, eu acho que ele carece que as pessoas, né, estudem um pouquinho mais aprofundado, né, um estudo um pouquinho mais dedicado ali, com um pouquinho mais de tempo. Então a gente dá uma dica para vocês de estudo, que é estudar a lei da afinidade. A gente falou muito a questão das afinidades, né, os espíritos, então, eles vão aos meios, eles se aproximam ou não a esses meios de acordo com a afinidade moral dos meios, daquelas pessoas que compõem o meio. Então, eu acho interessante, né, a indicação para que vocês estudem essa questão da afinidade. Ela abre um campo muito grande dentro do espiritismo, com diversas leis que apoiam essas questões, e o estudo fica bastante dinâmico, né, bastante completo sobre isso. No mais, meus amigos, estamos chegando ao finalzinho, né? Queria agradecer aí, Wagner, Gustavo, mais uma vez aí pela nossa... pela presença, né, e também por todos esses ensinamentos aí de vocês, da experiência de vocês, do conhecimento. Agradecer aí a todos que estão aí nos acompanhando nessa jornada dos princípios. A gente já, como eu disse no comecinho, a gente já está chegando aos últimos princípios, né, e eles tendem a ser os princípios de fechamento geral, né, então, agradecer aí por esse acompanhamento. Se tiverem alguma questão, alguma pergunta, por favor, deixem nos comentários, porque a gente sempre está olhando e a gente tenta responder na medida do possível. Aqueles que não são inscritos, por favor, né, se inscrevam, porque esse canal aqui, além desse projeto Princípios, já está com outros projetos, e aí eu cito aqui o projeto Ciclo Dinâmico do Espiritismo, né, com uma série de entrevistas mensais, uma entrevista por mês. Esse mês de março agora, a gente já está na próxima semana com uma nova entrevista, e assim vamos criando conteúdos
que ajudem, né, na divulgação do Espiritismo e principalmente por zelar pelo embasamento de Kardec, né, zelar por essa pureza de doutrina em cima das obras e todas as obras literárias publicadas por Kardec. Então, deixe aí seu comentário, clica no sininho se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, né? E muito obrigado. Wagner, Gustavo, fiquem à vontade. Um grande abraço, uma alegria imensa estar com vocês, Juliano, Gustavo e todos esses que nos acompanham. Um beijo, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Abraço, pessoal. Até a próxima.